Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo certinho? Estão conseguindo se organizar para os estudos? Estão conseguindo fazer aí as questões que foram indicadas? Bom, então sejam bem-vindos novamente, eu sou o professor William e estamos iniciando aí mais uma live de revisão. Bom pessoal, e antes da gente continuar, eu queria combinar uma coisa aqui com vocês, tá? Eu vou resolver algumas questões aqui, questões que eu indiquei já para vocês lá no final da nossa aula. E aí cada vez que eu terminar de fazer a leitura aqui com vocês da questão e vocês observarem essa vinhetinha aqui, ó, vocês vão parar o vídeo, tá? E aí se vocês já resolveram a questão, tudo bem. Segue adiante ali e compara aqui com a resolução que eu vou fazer. Caso vocês ainda não tenham resolvido, então assim que vocês ouvirem a vinheta, pausa o vídeo, tenta resolver a questão e volta aqui para comparar a solução com a que eu vou apresentar para vocês, beleza? Combinado? Então, vamos lá para a primeira questão, que está ali na página 15 do livro de vocês, e a questão diz o seguinte: a menor distância entre uma circunferência de centro 3 e 1 e raio 1 e a reta 3x mais 4y mais 7 igual a 0 é alternativa A, 4, B, 3, C, 7, D, 2 ou alternativa E, 5? Bom pessoal, então o que nós vamos fazer aqui? A questão nos fornece já o centro da circunferência, então as coordenadas desse ponto C aqui, que é o centro, 3 e 1. Nos fornece também a medida do raio, tá ok? E a equação geral dessa reta aqui então, né? Que é a reta que nós queremos descobrir, então, qual que é a menor distância entre ela e essa circunferência aqui. Então, a distância que está sendo pedida aí no problema é essa distância que eu representei em amarelo aqui, que eu estou chamando de D maiúsculo, né? Esse Dzão aqui, beleza? Então, é essa distância que a gente quer descobrir. Mas, como o problema nos traz ali já a informação de que o raio é 1, o que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar essa informação e usar uma equação que já é conhecida nossa, tá? Então, olha aqui comigo. O raio aqui então é 1, tá? Vou representar o raio aqui de medida 1. Então o que a gente pode fazer? Ó? Nós podemos calcular a distância do centro da circunferência até a reta, isso a gente já sabe fazer, né? Nós vimos aí na nossa aula aí da semana 6, então a distância do centro até a reta, e feito isso, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplesmente subtrair aqui o raio da circunferência. Então veja, se a gente descobrir essa distância inteira aqui do centro até a reta e tirar a distância do centro da circunferência até um de seus pontos aqui, né? Ou seja, tirar o raio aqui, o que vai acontecer? Vai sobrar o Dzão aqui, que é justamente a distância que está sendo pedida no problema, ok? Então é essa estratégia aí que eu vou usar para resolver essa questão. Então vamos lá. Como que calcula mesmo a distância do centro da circunferência até a reta? Ou, de forma mais geral ainda, como que eu calculo a distância de um ponto à reta? Vamos lá, vamos lembrar aqui. Então, para a gente calcular a distância de um ponto à reta, nós utilizamos a seguinte fórmula aqui, ó, que a distância, tá? Vou chamar de Dzinho aqui, vai ser igual ao módulo, né? Módulo de quem? AX0 mais BY0 mais C, então o módulo disso, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então sempre vou retomando com vocês essas fórmulas aí, né, para ficar cada vez mais na ponta da língua aí, para a gente não poder ficar se enroscando aí, né? Poxa, eu lembro que tem lá uma equação, que tem uma fórmula para calcular isso, mas eu não lembro qual é. Então eu sempre vou retomando isso com vocês aí, sempre que for possível, beleza? Então vamos lá. Então essa aqui, distância de um ponto à reta. Mas nesse caso aqui, do centro da circunferência até a reta, porque é esse ponto aqui, né, que é o centro da circunferência que a gente está utilizando. Então vamos lá. Quem é o A, quem é o B e o C? São justamente aqui os parâmetros da equação geral da reta. Então, esse problema aí ele foi bem bonzinho com a gente, ele já deu a equação geral aqui, que era justamente o que a gente ia usar, né? Os parâmetros A, B e C. Tá ok? E o x0 e o y0 que estão aqui, só lembrando, são as coordenadas do ponto que a gente está utilizando aqui. No caso, o centro de coordenadas 3 e 1.
Então, substituindo esses valores, nós ficamos com o seguinte, que o Dzinho ali vai ser igual a x0. Então, quem que é o A ali? O A é o 3, ó, o A é o 3, e o x0, o 3 também. Então, vai ficar 3 vezes 3, mais o B é o 4, e o y0 é o 1. Então, vai ficar 4 vezes 1, mais o C. Quem que é o C? O 7. Então, mais 7, o módulo disso tudo aí, dividido pela raiz quadrada de quem? Do A ao quadrado, então 3 ao quadrado, tá? Vou colocar já aqui, ó, 3 ao quadrado, 9, e 4 ao quadrado. Quem que é o B? Desculpa, e B ao quadrado. Quem que é o B? O 4. Então, 4 ao quadrado aqui fica 16, beleza? Bom, pessoal, então, resolvendo agora aqui, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 1, 4, tá? Então, 4 mais 9 dá 13, 13 mais 7, 20. E o módulo de 20 é o próprio 20. Então, vai ficar 20 ali em cima, tá? No numerador. E no denominador, aqui na parte de baixo da fração, quem que vai ficar? Raiz quadrada de 9 mais 16. 9 mais 16 é 25 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, vai ficar 20 dividido por 5, que é 4. Então, a distância, ó, tomem cuidado aí, a distância da reta até o centro da circunferência, ou seja, esse pedaço todo aqui, ó, é igual a 4, beleza? Mas o D aqui que eu estava querendo descobrir, a menor distância entre a reta e a circunferência, qual que vai ser? Vai ser o 4 menos esse pedacinho aqui. Ou seja, o Dzão ali que nós estávamos procurando é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Então, essa aí é a solução da nossa questão, beleza? Então, a resposta é a alternativa B. Então, a resposta aí, número 3, alternativa B. Bom, então, essa questão era isso. Vamos adiante, vamos para a próxima questão. Vem comigo! Bom, então a questão 4 aí, que também está na página 15 aí do material de vocês, diz o seguinte. Considere no plano cartesiano a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 e a reta de equação x mais y menos 3 igual a 0, secante a circunferência. Então, determine as coordenadas dos pontos de intersecção da reta com a circunferência e calcule o comprimento da corda que a reta determina na circunferência, né? Então, esse é o item B. Então, no item A, pede o seguinte, para a gente identificar, então, qual é ou quais são os pontos em que essa reta intersecta, então, a circunferência. Como eu falei para vocês, o problema já diz que é uma reta secante, então a gente sabe que ela corta essa circunferência em 2 pontos. E a gente quer justamente identificar quais são esses 2 pontos, beleza? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Para descobrir quais são esses pontos, a gente vai resolver um sistema de equações, tá ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar descobrir para que valores de x e y que é verdadeira essas duas equações, tá? Para quais valores de x e y que eu tenho x mais y menos 3 igual a 0 e que eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Então a gente vai resolver um sistema aqui com essas duas equações. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. E na equação de baixo aqui eu vou escrever x mais y igual a 3. Ó, passei esse 3 lá para o outro lado da igualdade. Como que a gente pode resolver esse sistema? Né? A minha sugestão aqui é que vocês façam pelo método da substituição. Ou seja, eu vou isolar aqui em uma das equações a variável x ou a variável y e aí depois eu substituo na outra, tá ok? Então, só para a gente se comunicar melhor aqui, vou chamar essa equação de equação 1 e essa aqui de equação 2, tá ok? Então, na equação 2, eu vou isolar aqui o y, beleza? Então vai ficar assim,
x mais y é igual a 3, então esse x aqui eu vou passar lá para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar assim, y é igual a 3, passa esse x lá para o outro lado, 3 menos o x. Tá? Então essa aqui é uma equação provisória que a gente conseguiu, deixando o y em função do x. Beleza? Então o primeiro passo é esse. Eu sugiro sempre que vocês isolem uma das incógnitas ali na equação linear que nós temos aqui, na equação que o expoente aqui é 1, ok? Que é mais fácil de fazer assim. Então vamos lá. Agora que eu já tenho esse valor provisório para o y, eu vou substituir ele na equação número 1. Então da equação 2 eu consegui esse valor provisório, o y em função de x, e agora eu substituo esse valor lá na equação 1. Então lá no lugar do y eu vou colocar 3 menos x ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Vai ficar assim, a equação 1 era, deixa eu só separar aqui para não confundir. Então a equação 1 era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5, só que o y nós vimos o quê? Que é 3 menos x. Então, deixa eu só arrumar aqui, ficou muito em cima. Então vai ficar assim, x ao quadrado mais 3 menos x ao quadrado é igual a 5, tá ok? Então ó, no lugar do y eu coloquei 3 menos x. E aí o que a gente vai fazer agora? Vai resolver, né, esse produto aqui e vai resolver essa equação para chegar então nos valores de x. Então aqui, como é uma equação de segundo grau que vai surgir aqui, a gente vai ter dois valores aí para o x, beleza? Então vamos lá. Vai ficar assim, x ao quadrado mais quadrado do primeiro, que é 9, 2 vezes 3, 6, vezes x menos 6x, mais o quadrado do segundo, que é o x ao quadrado, tem que ser igual a 5. Aí organizando aí essa equação, nós ficamos com o seguinte, x ao quadrado mais x ao quadrado fica 2x ao quadrado, certo? Menos 6x. Esse 5 passa para cá subtraindo, então vai ficar mais 4, é igual a 0. Ó. 9 menos esse 5 que vai vir aqui fica 4. E aí nós chegamos então a uma equação do segundo grau. Aí você vai resolver lá da forma que você achar melhor, né, essa equação do segundo grau. Eu vou colocar aqui direto já o resultado aqui, né, do x' e do x duas linhas. Então, resolvendo isso daqui por forma de Bhaskara, subproduto, não sei como vocês vão escolher resolver isso, né, nós vamos então chegar aos seguintes valores. X' vai ser igual a 1 e o x duas linhas vai ser igual a 2. Beleza? Então, x' 1, x duas linhas 2. E aí, quanto que vai valer o y? Né? Então agora que nós temos esses dois valores para o x, nós vamos conseguir descobrir dois valores para o y. Tá? Então vamos ver. Quando o x for igual a 1, o que vai acontecer? Quanto que vai ser o y? Aí o y vai ser igual a 3 menos 1. Né? 3 menos 1, que é 2. E quando o x for igual a 2, quanto que vai ser o y? Vai ser igual a 3 menos o 2, ou seja, vai ser igual a 1. E aí a gente chega então à solução do problema, né, a solução aí da questão, que pedia ali em quais pontos que essa reta intersecta a circunferência. Então em quais pontos que isso acontece? São dois. No ponto de coordenada 1 para o x e 2 para o y, e no ponto de coordenadas 2 para o x e 1 para o y. Olha que bonitinho que ficou. Ficou um contrário do outro aqui. Beleza? Então, esses são os pontos aí pedidos no item A da questão. Ponto 1 e 2 e ponto 2 e 1. Bom, pessoal, o item B agora ele pega então o comprimento da corda, né? Que é formada aí por esses dois pontos. Então, o que é uma corda aí de uma circunferência? Né? Para quem não lembra, a corda é o seguinte. É esse segmento de reta que nós temos aqui, cujas extremidades são dois pontos da circunferência. Então, desse ponto aqui até esse ponto aqui, a gente forma um segmento de reta, certo? E esse segmento ele recebe o nome de corda da circunferência. E aí eu já aproveito para lembrar com vocês o seguinte, qual que é a maior corda que tem na circunferência?
né? Qual que é o comprimento da maior corda? Vai ser o comprimento do diâmetro, né? Então, o que é um diâmetro de uma circunferência? É uma corda que passa pelo centro da circunferência. Então, é a maior corda que a gente vai ter ali na circunferência, vai ser o diâmetro. Todas as outras vão ser menores. Ok? Então, só para relembrar algumas coisas aí da geometria plana que podem ser úteis aí na resolução de outros problemas, aí, de outros exercícios. Tá ok? Mas nesse caso aqui, nós queremos descobrir a medida dessa corda aqui, né? E como que a gente descobre o comprimento desse segmento? Calculando a distância entre esse ponto e esse. Ou seja, entre os pontos 1 e 2 e 2 e 1. Ficou fácil agora, não ficou? Então vamos lá. Como calcula a distância entre pontos? Lembrando de novo. Distância vai ser dada por, né, a distância entre esses dois pontos, pela raiz quadrada de 2 menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 2 ao quadrado. Beleza? 2 menos 1 ao quadrado é igual a quanto? É igual a menos 1. Então vai ficar a raiz quadrada aqui de menos 1 ao quadrado. E 1 menos 2. Opa, menos 1 não, né, gente? Por favor, né? Vai ser mais 1 aqui. 2 menos 1 é 1. Né? Então vai ficar 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Aqui sim é menos 1. Né? 1 menos 2 dá menos 1. 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1 também. Então isso aqui vai ser igual a quê? A raiz quadrada de 1 mais 1, que é igual a raiz quadrada de 2. Então, o comprimento dessa corda aí formada pelos pontos 1 e 2 e 2 e 1, né, que intersecta então a circunferência aí, os pontos em que essa reta intersecta essa circunferência, né? Eles formam então essa corda cujo comprimento vai ser raiz quadrada de 2 e esse aí então, né, é o resultado, essa é a solução aí do item B da questão. Bom pessoal, então para finalizar aqui a nossa live de revisão, vamos lá para a página 42 na seção Hora do Estudo, resolver aí uma questãozinha do Enem. Então vamos lá. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. E aí vem a imagem ali da criança então se balançando com segurança. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço, o eixo X é paralelo ao chão do parque e o eixo Y tem orientação positiva para cima. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Alternativa A, f de x igual a menos raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado. B, f de x igual a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado. C, f de x é igual a x ao quadrado menos 2. D, f de x igual a menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Ou E, f de x igual a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Bom, pessoal, então, bora lá resolver essa questão e ver aí qual é a alternativa correta. Bom, pessoal, então, fiz um esqueminha aqui, representando aí a nossa criança aqui se balançando, então, com segurança nesse parquinho. O que significa esse com segurança segundo o enunciado aí do problema? Significa o quê? Que ela não vai passar aqui do eixo X. Então ela vai vir no máximo até o eixo X aqui e vai voltar também no máximo aqui até o eixo X, né? Porque senão ela poderia passar para cima aqui e acabar caindo. Então essa é uma informação aí que o problema nos traz. Então essa curva aqui, ó, ela não passa aqui do eixo X para cima. Por que eu organizei dessa forma aqui o X e o Y? Né? Porque o problema também nos diz ali que o topo de onde está pendurado aqui esse balanço é justamente a origem do sistema de coordenadas, né? Em que o X é horizontal ao solo, tá? Então o eixo X está aqui, e o Y ele está então aqui na vertical e ele tem a sua orientação positiva para cima, ou seja, daqui para cá é positivo, daqui para baixo vai ser negativo, beleza? Então temos aqui o esqueminha para a resolução da questão. Agora feita essa interpretação aí fica fácil da gente resolver. Observem aqui comigo.
Então, o que nós podemos tirar aqui dessa imagem? Que a trajetória que essa criança vai fazer, ó, se eu continuar aqui, ela vai ser o quê? Um pedaço de uma circunferência, né? Por quê? Porque aqui, como a corda vai estar sempre esticada, esse valor aqui vai ser sempre, esse aqui, ó, vai ser sempre 2. Então aqui é 2, aqui é 2 também. Nesse momento aqui, ó, que a criança estava nessa posição, o comprimento da corda também era 2. Ou seja, esse comprimento aí, né, da corda ali, né, da corrente que segura o balanço, é sempre 2, tá ok? Então é o raio aí de uma circunferência. Então, considerando que isso aqui vai ser um pedaço de circunferência, a gente vai tentar partir da equação dessa circunferência, né? Dessa circunferência toda que a criança poderia fazer aqui, né? Caso ela não caísse, né? Então, vamos tentar descobrir essa circunferência toda primeiro e aí a gente volta aí, né, para essas limitações que o problema trouxe aí, né, nos impôs, para a gente decidir então qual é a alternativa correta. Vem comigo. Centro dessa circunferência, 0 e 0 é a origem aqui, né? Então, o balanço está pendurado aqui, então o centro é a origem. Qual que é o raio? O raio é 2, então está dado ali o raio também. E se nós temos centro e raio, fica facinho da gente determinar aí a equação da circunferência. Vamos lá, como que fica? Fica x menos o x do centro, que é o 0 elevado ao quadrado, mais y menos o y do centro, que no caso aqui é 0 também, elevado ao quadrado. Tudo isso aí igual a quanto? A 2 ao quadrado, ao raio elevado ao quadrado. Ok? Resolvendo aí, nós ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Beleza? Aí assim, lá nas alternativas, né, se vocês olharem ali para as alternativas, vou colocar aqui na tela para vocês, olha só. Então, sempre aparece ali f de x igual a alguma coisa, não é verdade? E aqui, voltando aqui para o quadro, nós temos x ao quadrado e y ao quadrado igual a 4. Não apareceu esse f de x. Aí vocês têm que lembrar lá que o f de x vai ser o y, tá? Então, considerando aqui que o f de x vai ser os valores do eixo vertical aqui, ó, vai ser o y, vou até colocar aqui então, y igual a f de x, aí o que nós precisamos fazer aí para tentar chegar a uma daquelas soluções lá que as alternativas nos trazem? Nós temos que isolar aqui esse y, né? Deixar o f de x sozinho, então, para a gente tentar chegar num daqueles resultados lá, beleza? Então vamos lá, como que ficaria isso? Y ao quadrado é igual a 4 menos o x ao quadrado, tá? Então tudo que eu fiz até agora foi passar esse x ao quadrado subtraindo lá do outro lado, tá? E agora, esse y ao quadrado aqui, o que a gente pode fazer? Né? Nós podemos elevar os dois lados ao quadrado, né? Desculpa, nós podemos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Ou simplesmente, como a gente diz aí, passar esse 2 aqui como raiz, né, lá para o outro lado da igualdade. Então ficaria assim, y é igual, muito cuidado agora, tá? A mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, tá ok? Então, toda vez que a gente passa como raiz ali, nós temos mais ou menos a raiz quadrada daquele valor, tá? Não pode esquecer disso, beleza? E agora nós vamos voltar então lá para as nossas alternativas e ver se tem alguma ali que traz y, né, ou f de x, já que o y é igual a f de x, igual aí a mais ou menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Será que tem alguma coisa lá nesse sentido? Então vamos ver. Alternativas na tela aí pra gente e vamos avaliar ali então. Então a, B e C não é. E aí na D e na E nós temos o seguinte, né? Uma é raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado e a outra é menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então não tem uma alternativa mais ou menos dessa raiz quadrada. A letra D é menos e a letra E é mais. E aí, o que a gente vai fazer agora? Então observem aqui, que lá no texto do problema dizia que a criança, para se balançar com segurança, ela nunca ia passar aqui do eixo X aqui, não é verdade?
ela nunca ia ficar aqui totalmente na horizontal. Ou seja, todos os valores de y aqui, né, todas as coordenadas y que essa criança ia assumir aqui ao longo dessa trajetória, ó, todas essas coordenadas y, elas sempre vão estar abaixo do eixo x, ou seja, elas sempre vão ser negativas, tá? Então isso é uma condição que o problema trouxe lá. Sempre a criança vai estar se balançando aqui embaixo, porque ela não pode passar aqui do x, senão ela cai, né? Segundo o que o enunciado traz. E então o que acontece? Todas as coordenadas y sempre negativas. Opa, agora vamos voltar lá para as alternativas de novo. Então, como esse número tem que sempre ser negativo, né, o valor do y sempre tem que ser negativo, a alternativa correta, então, vai ser a letra D. Beleza? Então, chegamos aí à solução da nossa questão. Vejam que é uma questão que não é muito difícil, mas que tem esse detalhezinho aí, né, de perceber, né, de interpretar aí no problema que esse valor sempre ia ser negativo, tá? Então é essa informação aí que fez a gente escolher a D e não a E, beleza? Então é isso, pessoal. Resolvemos aí a nossa questãozinha do Enem. E por hoje é só, pessoal. Chegamos aí ao final de mais uma live de revisão. Continuem se cuidando, continuem bem, continuem se esforçando aí, fazendo as atividades que são propostas. Até a próxima semana. Grande abraço. Tchau, tchau.